Continuação da leitura de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Vamos lá. Antes de Adorim, mesmo abrisse a boca para me sorrir, me falar, eu tive de fazer uma coisa. Há meio em ânsia, meio em astúcia, meio em raiva. Como foi que eu peguei o vivo de tal ideia em gesto? Como se deu de que eu me alembrei daquilo? Homem, não sei. Mas enfiei mão. Por entre armas e cartucheiras e correias de mochilas, abri a berra meu jaleco e a minha camisa. Aí peguei o cordão, o fio do escapulário da Virgem, que entanto cortei, por não poder arrebentar, e joguei para Diadorim, que a parou na mão. Ia me fazer alguma pergunta que eu não consentia, a voz dele era a que mais significava. Isto é, porque eu primeiro falei como resumo. Ei, ar, voltar, que o povoão está de minha espera. Eu enfim disse, eu ainda estava respirando muito ligeiro demais. Assim eu dava era ordem, como convinha. Eu não estava de francamentes. Para mim, um palmo, àquela hora, podia medir 3 braças. Apertei. Nem meu cavalo carecia disso. Era eu encolher um pé e ele já via voo. Ah, paz, mas Diadorim, vez de logo vir, tocou em contrário. Sustentei em esbarro meu ciruís a ver, querendo as curiosidades. Diadorim estava indo lá, modo de caçar e recolher o revólver que da minha mão tinha caído. Num repousozinho de coração, calado, eu agradecia a amizade dele, essa fineza. Daí vim, sempre longe em frente, portanto que meu cavalo soberbo não dava alcance para ele se emparelhar. Daí cantei, mesmo mal me cantei, por causa que via que, mediando tão grandes silêncios, era que Diadorim tomava mais sorrateio poder em meu afeto, que não era possível concernente. Entre isso, chegamos de volta no arranchamento. Mas cheguei lá foi para ter ocupação de uma estúrdia novidade, com os urucuianos. O senhor estando lembrado, aqueles 5 soturnos homens, catrumanos também dos Gerais, cabras do Alto Urucuia, os primeiros que em Zebebelo tinha vindo surgidos, e que com ele desceram rio Paracatu, numa balsa de talos do Buruti. Esses sempre mereceram pouca história da gente, por quietos e certos, bem procedidos, sujeitos de furtadas palavras. Agora, eles comigo queriam entendimento, um Diodato. Esse era o cabo deles. Formou em frente dos outros, puxando a parlagem. Queriam conversa comigo em só, apartada, eu apreciasse aqueles homens. A valentia deles estava por dentro de muita seriedade. O urucuiano conversa com o peixe que para vir no anzol. O povo diz. As lérias, como contam também que nos gerais goianos se salga o de comer com suor de cavalo. Sei lá, sei. Um lugar conhece outro é por calúnias e falsos levantados. As pessoas também nesta vida. Mas aqueles 5 me conduziam. Admirei de ver que eles todos ainda estavam a pé, mas com dobros e pissacos nas costas, feito prontos para a pedestre viagem. Sisudez deles ainda semelhava maior. Então constitui meus ouvidos para o cabecilho Diodato. Para os vossos respeitos, chefe, a gente decidiram, a gente vamos embora. Para as vossas ordens. O homem me disse assim mesmo, casmurro com serenidade. Tive de ver bem suas feições. Uma cara assim, aos poucos, se examinava. Entendi, mas reperguntei. O homem não coçou a cabeça. Olhou de santo de madeira. O nariz dele era bem grande, nariz que não se empinava. Só tinha a barbazinha que tem no queixo de cavalo. O homem não coçou a cabeça, firme disse. Queriam ir-se embora de uma vez, careciam. A eles bem que conheciam a regra, que um jagunço sai do bando quando quer. Só tem que definir a ida e devolver o que o chefe ou o patrão pertence. As armas, eles não devolviam, porque eram deles. Mas, como tinham de primeiro vindo a pé, largavam bem agora os cavalos. Pegavam era um tanto de matula. Trivial de farinha, carne seca e rapadura, para uns 3 dias mal. Mesmo assim, era doideira, achei. Doideira tensionarem vagar reto dali de onde estávamos. Alto ermo, distantes brenhas. Por que é que iam? Nem esperando eu desse minha primeira ganhada? A isso meio acontecido, chefe. A conforme a gente carece, para os vossos respeitos, senhor, sim.
O homem me respondeu bastante sincero. Reparei no chapéu da cabeça dele, que era de couro de veado sua para, com macias abas e formato muito composto. A cara dele mesmo meio dava para um ar honrável, circunspecto, por mal que com manchas, sarro de alguma velha moléstia, semelhado nódulos de caldo de caju. Sua graça toda é Diodato de quê? Indaguei. Diodato Nariz, por alcunha. Ele disse de brancura. Conheci como eu nunca tinha dado tento da atenção naqueles homens, cuja valia, assim que eles eram de batismo, e o Pantaleão, Salúcio João, João Tatu e o Bispo, naquela hora, era que eu punha tino. Nunca mais tive notícia deles. Hoje, repenso, naquela hora, eu cogitava jeito de conservar todos em companhia. Remei minhas perguntas, de onde que eram? Desses córregos, do Buriti Comprido, Tamboril, Cambaúba, Virgens, Mata-Cachorro, das Cobras, para cima da Barra da Vaca, Arinos. Em sertão são, isso, que são lugares. E que é que me adiantava saber que tinham suas ocas por lá? O que eu inventei de conhecer era de onde tinham estado, quando o Zé Bebelo deu com eles, que tinha voltado de Goiás. Ah, senhor, nas beiras, roças do Rio São Marcos, senhor sim, no esparramado, fazenda de uma dona Mogiana. Cabras dessa dona Mogiana tinham sido, mas com sua labuta de plantações, que qualidades de crimes eles tinham feito para principiar crimes de boa merência? E por que era que tinham querido vir com Zé Bebelo? Isso eu quis perguntar, que de repente perguntei. Por via de que é que se despiritaram de seguir vinda com a gente? Falei e refuguei, para não ter falado, que gabo e questão não são regras de negociar. Mas o homem Diodato, distanciado de uma minha pergunta dessas, esbarrou vez demorão, mesmo num desajeito, ele fungava. E ele comigo não tinha ajuste, mas não queria me ofender sem razão. Chega olhou para os companheiros, que acenavam devagar com as cabeças, mas de uma maneira brandazinha, de sonsa, fora de tudo mais, para não se entender se é sestro ou anuino, que é do jeito comum como essa gente costuma. Ara assim ou assim. Por fim ele falou resposta, que a influência esmoreceu. A gente gastou o entendido. Eu estava quase meio envergonhado. E eu disse, pois, não vê, chefe, para vosso respeito as coisas demudaram. Que viemos com o Sil Zé Bebeu. Vai, a gente gastou o entendido, ele disse. O que Zé Bebelo falou quando chamou vocês? Foi, quando chamou, assim ou sim. Ele prometeu vantagens? Não se diz, chamou. Falou misturado. A gente viemos. E o que é que ele falou? Agora a gente não sabe mais. Falou muito razoável, falou muito razoável. Agora, com perdão vosso, a gente esquecemos. A gente gastou o entendido. Mas muito razoável falou. De irritado, de afleima, dei o discutir. Pois por que é, então, que não foram logo com Zé Bebelo quando Zé Bebelo se foi? Deixamos o tempo dos outros passar. Não temos questão, não temos questão. Mirei e vi. O que desde diante me invocava. Aquele homem, por astutos indícios, se apartando, ele desconfiasse de mim. Aqueles outros homens, os do todo o sertão, das brenhas, os com as ventas largas para baixo, cada um um cão. O que era que eles achavam em meu ser? Repensei. Então, para avaliar em prova a dúvida deles, eu tive um recurso, a manha. Como de inesperadamente, de repente, eu muito disse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, vendo como foi o supetão de susto que ele teve, arregalado conforme me olhava e naquilo ouvido não acreditava, o tanto que retardou para responder tudo abaixo, para sempre. Despedidos estavam, podiam ir. Não, bobeia. Se eles em fato estradou, foi somente por causa do meu tom de voz. Se foi por minha voz, foi porque, por afã de querer pronunciar sincero demais o santíssimo nome, eu mesmo tinha desarranjado fala, essas nervosia. E eles iam-se embora, conforme desisti de sobreguardar esses homens, do jeito de que é que me valiam. O contrato de coragem de guerreiros não se faz com varas de meirinho, não é com dares e tomares. Fino que me abespinhei por conta, ao que aqueles homens não eram meus de lei, eram de Zé Bebelo,
E Zé Bebelo era assim instruído e inteligente em salão de fazenda. Desisti dado, não baboseio, e o mais. Era como alguém dizendo, vai declarar seca por esse norte, e homem e mulher vão vir. A vida é um vago variado. O senhor escreva no caderno, 7 páginas. Aqueles urucuianos não iam em cata de Zé Bebelo. Conforme sem nem satisfação fiquei sabendo, voltavam de volta para os seus recantos. Quartel de mandioca, em qualquer parte se planta, e o senhor derruba do mato, faz um chão bom, roça também se semeia. Eles foram embora, deixei levar os cavalos, reparti com eles algumas quantia, e com a alegria se arregalaram. Dinheiro é sempre amigo, seja. Estúrdio é o que digo, nessa verdade, que eu livre longe deles, desaluídos, e que eles estavam comigo. Mas se eu quisesse uma gana ou um empréstimo daqueles, então só me serviam era na falsidade. O senhor me entende? E digo que eles eram homens tão diversos de mim, tão suportados nas coisas deles, que por contar o que achei que devia de ter pedido a eles a lembrança de muito rezarem por meu destino. Mas se desertarem de mim, então, será que era um agouro? Não sei, dissei. Tive fé em mim sozinho. O que juro, o que sei, é que o tucano tem papo.